Então, a gente vai dar continuidade aqui às noções de layout de mobiliário. Lembrando que nós não estamos aprendendo, não sei se eu comecei os vídeos anteriores falando dessa forma, mas vou complementar e corrigir aqui se foi assim que eu coloquei. Nós não estamos estudando arquitetura de interiores, nem estamos estudando desenho de mobiliário, nem nenhum projeto relacionado a interiores. Nós estamos estudando layout de mobiliário para complementar as aulas de projeto, para que vocês possam fazer a distribuição, o lançamento do layout no projeto de vocês, tá? Então a gente já tinha começado a estudar, muito embora superficialmente, como eu já falei para vocês. Este conteúdo que eu estou dando para vocês, ele é um resumão do que se estuda em uma disciplina de um semestre, de 2 semestres inteiros no curso de design interiores, para que vocês tenham essa possibilidade de entender melhor como que o mobiliário se comporta, caso vocês venham detalhar o interior, que a gente não vai fazer isso no projeto da gente, tá? E a gente já tinha estudado alguns conceitos mais gerais, algumas observações mais genéricas no projeto, vimos alguma coisa relacionada com sala, estudamos cozinha, lembrando que esse assunto todinho está lá na aula de aspectos funcionais, na verdade o início, e a gente complementou com este, por isso que eu falei de forma superficial, porque a gente já teria o complemento lá da aula de aspectos funcionais. Então a gente começa hoje a ver algumas coisinhas sobre banheiro, tá? Considerando o banheiro, como qualquer área de interior, gente, a gente precisa de um partido inicial, de um elemento motor que vai dar norte ao projeto. Na cozinha a gente começa a pensar no triângulo, né? Na sala, a gente começa a pensar na combinação das 3 circulações, uma central com uma lateral com uma periférica, e a gente chega numa sala e pensa na distribuição social, virando as pessoas de frente. Na cozinha a gente evita ficar expondo as panelas sujas e tenta colocar as coisas bonitas como geladeira e micro-ondas na entrada, nos acessos. E em todos eles a gente evita fazer disposições que não tenham frontalidade, ou seja, a gente tenta colocar os primeiros elementos, os elementos de mobiliário e de equipamento virado para quem chega. No banheiro não vai ser diferente, mas talvez o principal elemento norteador do projeto no banheiro, gente, seja o vaso. A posição do vaso, gente, determina muita coisa. Do mesmo jeito que nos outros ambientes tem coisas que são mais bonitas e mais feias para se ver, ou mais funcionais ou mais adequadas, a gente vai ter a mesma coisa no banheiro, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, que se deve observar ao chegar no banheiro, costuma ser bancada. Bancada, ela não só é interessante ver no banheiro por uma questão estética, obviamente. A bancada é onde tem o material mais nobre. Um dos materiais mais nobres da casa é colocado na bancada no banheiro, portanto é uma coisa bonita de se ver. Normalmente acima dela tem um espelho, que é um outro elemento de estética destacada, e é um elemento funcional para o nosso uso. Quando a gente acessa o banheiro, normalmente a primeira coisa que a gente quer ver é ou lavar as mãos ou se observar no espelho. Então por isso que a bancada é um elemento muito interessante estar na entrada. Sem falar que, optando por colocar a bancada na entrada do banheiro, você já de antemão elimina a possibilidade de você observar o vaso. Vaso é uma coisa feia de se ver na entrada do banheiro. Não, mesmo que você escolha um vaso muito bonito, que a gente vai ver depois qual a diferença, se eu esquecer me cobrem até o fim do assunto, qual a diferença de um vaso que tem estética equilibrada de um vaso que não tem, que isso é interessante para vocês saberem. Não é interessante que a gente coloque ele na entrada, porque o vaso também é um elemento de condução, de troca de gases indesejáveis, ok? Então, para evitar essa troca de gases do banheiro com outros elementos, nós não colocamos o vaso na porta de entrada. E falando de bancada, por exemplo, a gente vai sempre ter cuidado com as possibilidades de lançamento de quinas viradas para quem chega. Então, trabalhou com bancada, gente, eu não quero que vocês fiquem presos a formatos de bancada. Bancada de banheiro, se a gente tiver um final de canto de banheiro só para bancada, ó, nós temos possibilidades 1000
Tem gente que, ao fazer um layout de bancada de banheiro, vai trabalhar com ele sempre com aquela coisinha caretinha, uma bancadinha desta largurinha, fininha, que só cabe uma pessoa, vai fazer ela profunda, como se só existissem as cubas de antigamente, e botar sempre a torneira ao fundo. Gente, posicionamento de torneira é pro lado que o arquiteto criou, pro lado que o designer de interiores criou, seja lá quem foi que idealizou. Eu posso ter torneira virada para trás, eu posso ter torneira virada para um lado, para o outro. Só não é legal a torneira virada para frente, porque ela dá as costas para quem chega. E a gente já viu que a gente tem que ter frontalidade nos equipamentos imobiliários em qualquer projeto da maioria dos ambientes, né? Mas isso daqui, gente, isso não é pobre somente visualmente falando, isso é pobre funcionalmente falando. Bancada contemporânea, ela tem que ocupar maior que chato, né? Tô com um negócio aqui, o quadro não tá apagando. Fazer fora daqui. Bancada de banheiro tem que ter pelo menos a largura de você colocar a cuba. Aí eu tô falando de largura, tá? Colocar a cuba e na lateral da cuba o suficiente para que, se tivesse, pudesse ter mais outra cuba, tá? Mas não é para questão de ter cuba, para você conseguir colocar elementos sensoriais, colocar uma saboneteira, colocar escova de dente, pasta de dente, colocar qualquer outra coisa que no dia a dia a gente usa. Qualquer lugar pode ser utilizado para a torneira, só que vocês têm que pensar o seguinte: a profundidade suficiente para a cuba não é mais referência a cuba somente como referência para esse lançamento, tá? Hoje em dia a gente tem uma cuba chamada de apoio. Vocês sabem a diferença entre cuba de apoio, de embutir e de sobrepor? Leigamente, normalmente quando fala cuba de sobrepor, as pessoas pensam que é essa cuba aqui, ó, que bota em cima da bancada. Não é. A cuba que se coloca em cima da bancada se chama cuba de apoio, tá? Cuba de sobrepor é aquela que você coloca ela aqui por cima, ela fica enfiada para dentro, mas a bordinha dela fica para fora. Essa daqui se chama sobrepor, tá? Porque ela vem sobre a bancada e é colocada. Cuba de embutir é aquela tradicional que tem na casa da avó de vocês, ou para quem ainda não reformou contemporaneamente, como está lá em casa, infelizmente, porque eu não moro na casa que eu projetei, até mês que vem eu não vou estar morando, né? Que agora eu estou fazendo a nova casa. Meu apartamento de Recife acabei de vender, vou projetar a casinha daqui do DF. Esta de cá, gente, é a cuba de embutir, que é normal. Isso é um produto superado, que o mercado não vende mais como um produto de primeira linha. Isso daqui é baratíssimo porque é considerado um produto de descarte de tecnologia, ok? Já era, é tecnologia ultrapassada. Por que isso? Porque nesse sistema aqui, você só tem você consegue trabalhar com ele se a largura da bancada for suficiente para cavar um buraco e você conseguir cavar e colocar ele aqui, ó. Aí você consegue funcionar com ele aqui, tá bom? Então a gente evita cubas atualmente de embutir, aqui é embutir, nos banheiros, aonde a gente tem pouco espaço. Porque aí qual é a utilidade então? A de apoio, gente. Eu não preciso disso aqui tudo, ó. Se eu tiver 10 centímetros aqui só para fazer o furo de enfiar a tubulação aqui da continuidade, eu já resolvi o problema do espaço. Tudo bem? Outra coisa que é bom para vocês saberem, não interessa por layout, mas eu vou dar informação. Todo mundo sabe o que é sifão? Sim. Só o Nicolas que sabe, né? Então você estuda Vancil. Não, deixa eu falar. Não deu para fazer o trocadilho, não era isso que eu queria falar. É puxeiro não voltar. Puxeiro não voltar. Ele na verdade é uma estrutura que a gente coloca aqui embaixo daqui, ó.
que é, na verdade, ele impede que o gás volte aqui do cano do esgoto e volte lá para cima. Então tem uma quantidade de água aqui embaixo e ele impede essa troca de gases. Quando a gente fala que uma coisa é sifonada, é porque tem o sifão. Sifão, gente, normalmente é uma coisa feia que a gente quer esconder. E aí, um sifão de metal, algumas pessoas consideram que ele é mais bonito e compram ele para deixar aparente. Minha opinião. Vai fazer a bancada, vai fazer armário de baixo, vai esconder essa coisa feia do mesmo jeito. Então, eu particularmente, eu só faço projeto com sifão daquele de plástico de R$10 que é flexível e você movimenta ele para onde quiser. Sifão, ele é um elemento que a posição dele tem que ser exatinha. Se errar 1 centímetro, o pedreiro não consegue colocar ele. Então, a maioria das pessoas erra 2, 3 vezes durante a obra e isso dá um prejuízo danado. Eu adoro sifão flexível. Mas eu estou colocando só para efeito de conhecimento de vocês, porque no projeto, no layout, isso não muda nada. Tá? Só estou vendo para vocês que esse sifão dá muito problema em questão de altura e é caro. E a maioria dos clientes pede para comprar um metálico, porque é caríssimo, mas ele dá muito mais problema do que o de plástico, que custa R$10. Tá? Então, se tiver um armário, ele vai ocupar o armário todinho. E vai ocupar o espaço do armário todinho. Já o de plástico, como ele é flexível, você empurra para o canto, até prende assim no teto do armário e libera o espaço todinho para baixo. Tá? E ainda mais o que eu gosto de fazer armário de carrinho, que tira e coloca, aí é que fica bom mesmo quando se fone daquele baratinho. Porque eu empurro para onde eu quiser e movimento o carrinho para onde der na minha telha. Mas isso é só complemento. Então, considerando que a cuba está aqui de apoio, você só vai ter que ter o cuidado de comprar uma torneira mais alta, que essa torneira que está aqui, quando eu coloco a cuba de apoio, ela já não serve, vai ter que comprar uma maior um pouquinho. Então, como essa daqui é um pouco mais cara e a cuba de apoio é mais cara um pouquinho também, vocês vão ser induzidos pelos clientes a não colocar, tá? Pela questão de preço. Só que a mudança de uma cuba e uma torneira diferente para uma obra que está se gastando centenas de reais ou milhares de reais não faz tanta diferença e pode convencer o seu cliente. Mas é quando não mostra o sifão de jeito nenhum. Quando não mostra de jeito nenhum, você embutiu. Não é bom, viu? Eu não conheço a situação que você está falando. Para mim isso é novidade. O sifão sempre ele está à mostra. Se você não deixar o sifão à mostra, para você dar manutenção nele quando ele entupir, que uma das utilidades do sifão também é se cair um objeto, ficar preso nele e não passar adiante. Se você deixar ele totalmente escondido, quer dizer que quando a pessoa for corrigir ele, quebra a parede todinha para poder conseguir dar manutenção. Então, eu desconheço essa história do sifão escondido que você está me falando aí. Às vezes, eu pego e faço o seguinte, ó. Às vezes não, sempre eu boto uma saia na bancada para ninguém ver o sifão. Isso é comum, isso não é nenhuma criatividade maravilhosa não, tá? Isso é comunsíssimo, todo mundo faz. A gente não está vendo, mas ele não está totalmente sem ver não. Deu uma baixadinha, você já está sabendo que ele está ali, tá? Então saia na bancada é super comum. É tão comum quanto colocar roda-banca. Roda-banca é como se fosse um rodapé em cima da bancada, tá? É para evitar molhar a água que respinga aqui e bater na base do espelho, e enferrujar o espelho. Super comum. Contemporaneamente, gente, deixa eu ver o que eu tinha que falar aqui. Porta do banheiro, vamos lá. Sim. Então, ó, não queria que vocês ficassem presos a formato de bancada. Bancada pode ter 1000 formatos. Por que vocês vão fazer tudo um monte de quadradinho? Mas não se sintam obrigados também a fazer formatos mirabolantes, porque também pode ser que não seja o seu partido, pode ser que não caiba no seu projeto ter essas formas por algum motivo, mas não quero também que vocês fiquem presos a fazer somente aquela forma mais óbvia do quadradinho com a bancada em cima. Eu gosto muito de fazer redondo, né, a cuba, mas vocês vão poder botar a cuba no formato que vocês pesquisarem. Tem cubas que ela já vem com um furinho pronto para botar a torneira, ó, só para você fazer o lançamento. Okay? Eu gosto muito da redonda, porque a redonda cabe em qualquer lugar quando ela é de apoio. Ela só precisa do lugar do furinho, né? Já as quadradas, elas também precisam da largura do espaço. Então eu não gosto muito de usar, mas aí vai depender do visual que vocês querem, do layout que vocês fizeram. Primeira coisa que eu acabei de falar para vocês: abrir a porta do banheiro e colocar ver o vaso costuma ser um erro.
O que não quer dizer que se você não tem como mudar o vaso de lugar, que você não possa resolver. Abriu a porta, não tem jeito de não ver o vaso porque ele está logo aqui, digamos, numa situação como esta. Estou com um projeto aqui, não tem jeito. O de vocês não é uma reforma, então o de vocês tem jeito de qualquer maneira de fazer correto. Mas numa reforma está desta maneira, para você não abrir de cara com vaso, pode colocar um deparo aqui, ó, e resolver o teu probleminha. Alerta para todos, situação super comum. Chegou aqui, botou a bancada no meio do ambiente, sobrou um espaço para cá, outro espaço para lá. Para que mostrou esse espaço aqui do lado? Para juntar papel higiênico, sem ser do vaso? Para juntar poeira? Ou é para umas baratinhas, uns ratinhos morarem aqui debaixo, né? Não tem utilidade nenhuma, gente. Cuidado com a tendência ao pretar por ter. Contemporaneamente, se há espaço, a gente tem que ocupá-lo com alguma coisa. Se não tem coisa melhor para fazer do que a bancada desse espaço, gente, pelo amor de Deus, usa o espaço todo para a bancada, tá bom? Outra coisa, bancada em banheiro de casal, a tendência contemporânea é ter utilidade para os dois, cada um tem a sua cuba, afastado no mínimo 60 um da outra, tá? Para que você não fique batendo bunda com bunda quando estiver utilizando, mas na verdade o bom é que tenha 80 de afastamento de uma para outra. E nesse sentido é ideal que essa bancada aqui ela tenha no mínimo 20, tá? Mas a gente vai fazer de tudo para ela ter 1,60 se a gente puder, tá ok? Se tiver mais, melhor ainda, conforto para o casal. Eu falei para vocês a história dos casais contemporâneos. O homem, depois que o Neymar começou a alisar e pintar o cabelo, homem agora pode tudo, né? Então eu tive um casal, por exemplo, que a briga ele dizendo assim: eu uso o celular, ela também na bancada do banheiro, ela seca o cabelo, não sei o que, e ele falou assim: não, 3 tomadas tá bom. Aí a esposa falou: amor, 3 não, bota 4 ou 5. E ficou aquela briga, e assim, eu vou contar. Eu digo: contar o quê, menino? Ele não queria dizer que na hora que eles vão sair, além dos celulares, quando ela está secando o cabelo e ele está fazendo a barba, ele também dava chapinha no cabelo e competia com ela na bancada, né? Então, isso é super comum no dia a dia do homem contemporâneo, tá? O homem contemporâneo, ele é tão vaidoso quanto a mulher, logicamente, alguns. Então, a gente precisa prever que se um dia esse homem contemporâneo estiver aí dentro, ele também possa usar o banheiro do mesmo jeito que a mulher. Como vocês não vão fazer detalhamento de ralo, vou pular essa parte, que isso aqui só interessa para os meninos de interior, mas é bom saber que você tem que fazer o piso desnivelado 1 centímetro ou 2, que tem que fazer o caimento virado para o ralo, mas não é nosso objetivo aqui. Que as bancadas elas vão ficar entre 70 e 80 de altura quando a cuba é de apoio, entre 80 e 90 quando ela não tem cuba de apoio. Justamente, né, porque eu estou dando o desconto da altura da cuba para chegar na altura normal. O uso normal de uma cuba está a 90. Então, se eu botar ela de apoio, a bancada tem que ficar 90 menos a altura da cuba. Entenderam? Se ela é de embutir, aí eu não preciso descontar a altura da cuba, porque ela já está adaptada à altura da bancada. E aí, ó, vocês vão ver vários tipos. Olha lá, para quem não conhece, ó: embutir, sobrepor, apoio, embutir, apoio. Desculpem, eu estou botando as setinhas aqui no meu computador e não estou de vocês. Aqui, ó: embutir, sobrepor, apoio, embutir, apoio. Materiais para usar nessas cubas, vixe, tudo que vocês imaginarem de material tem hoje. Que você sonhar, até cuba de tecido tem, cuba feita de calça jeans tem. Se vocês quiserem pensar, cuba de osso de boi tem, tá? E se não tiver, você pode mandar fabricar. Fala com o marceneiro, paga bem que ele faz. Fala com o marceneiro, com o carpinteiro, fala com qualquer um.
Na hora que ele assim, não dá para fazer, tira o dinheiro do bolso e mostra que ele faz. Procura uma empresa especializada que vocês vão achar quem faz. As porcelanatorias, inclusive hoje, fazem qualquer coisa com qualquer material. Tem umas cubas que elas em si só já são a própria bancada, né? Que eu, por minha própria conta e risco, chamo de cubancada. Essa aqui, por exemplo, é uma cubancada. Mas é sério, não sei eu que chamo não. Eu descobri depois que tem umas empresas que falam cubancada também, tá? Eu antigamente falava da minha cabeça, depois descobri que existem fabricantes que também dão essa nomenclatura aí e torna fácil o acesso pra gente dessa combinação. Então, só passando alguns modelinhos que não interessam tanto pra gente, mas o pessoal que estuda interiores, que isso aqui é da minha outra aula. Evitar quinas, eu já falei, né? Tanto as quinas do box quanto da bancada a gente não joga para quem está chegando no ambiente, né? No box por uma sessão mais psicológica, apesar da segurança também ser interessante, e a bancada especialmente por uma questão de segurança. Esses detalhes de iluminação vocês assistem lá na aula de projeto de interiores, que a gente tem que equilibrar a iluminação para ver o máximo possível de todas as direções. Quando não for possível, a gente coloca a iluminação pelo menos 2 pontos para compensar de um lado e do outro. Porém, a gente aqui não vai entrar muito nesses detalhes. E tem que tomar a decisão do que você quer colocar no banheiro, se é ducha ou se é chuveiro, né? Ducha é simplesmente aquela que tem aquele direcionamento mais fininho, chuveiro é aquele que tem um jato mais largo, tá? O chuveiro também ele costuma vir de cima, a ducha ela costuma vir diagonalmente, tá? Ela é mais lateralizada do que o chuveiro. E aquela de teto? É um chuveiro de teto, que é o que a gente tem aqui na próxima imagem, ó. 3 modelos, 3 aí. E esse aqui, ó, chuveiro de teto também, isso é tudo de bom, né? Porque você desopila a parede, você pode colocar onde você quiser. No layout de vocês podem prever chuveiro de teto, tá? Em vez de você fazer o cabinho na hora que desenhar, aí lá no seu ambiente está aqui o box, ó, um chuveiro de teto aqui para ele, um chuveiro de teto para ela. Simples, né? O layout. Então, tranquilíssimo. Antigamente a gente chamava isso de chuveiro tambor, né? Não me pergunta por que não, que eu não sei. E tem uns chuveiros que são um pouco não tradicionais pra gente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, é super comum, que é o chuveiro que já é ducha, que ele é muito funcional. Você serve para tomar banho. Lá em alguns locais dos Estados Unidos e da Europa, não tem torneira no banheiro, tá? Tem uma ducha, ela fica no meio, do lado do vaso. Ela serve para lavar a mão, ela serve para lavar lá embaixo e ela serve para tirar e levar para dentro do box tomar banho. Aqui no Brasil nós não temos esse hábito, nós não gostamos, né? Aqui, tô vendo a cara das meninas feias aí, né? É desse jeito mesmo. Lá eles não têm esse tipo de raciocínio, para eles é comum. Minha ex-sócia uma vez viajou para lá, se deparou com esse problema. Ela disse que todo mundo no quarto ficou abismado, que diz assim: gente, como é que toma banho? Aqui não tem chuveiro nos banheiros. Ninguém sabia que era só arrancar o chuveiro de lá, que estava embutido assim o cabinho para ele esticar e ele chegava até o box, né? Todo mundo tomava banho com a duchinha simplesmente. Professor, é aquele que tem tipo um monte de saída de água, às vezes para massagem, chamado chuveiro? Vou mostrar aqui para você. Isso daí é um banho turco. É isso aqui, ó. Ele vem pelas laterais. Tem esse daqui, deixa eu ver se eu tenho foto de um outro banho turco. Não, só tenho daquele lá. Talvez tenha até o fim mais alguma coisa. O banho turco, ele é simplesmente um banho que vem da lateral, tá? Alguns são hidromassagens, o jato é forte, serve para massagear, outros não. Por que na maioria dos hotéis não tem chuveiro, tem ducha? Pelo mesmo motivo que na maioria das casas contemporâneas não tem mais chuveiro, também tem ducha.
Talvez porque o mercado meio que força isso. Os modelos mais modernos, mais elegantes que tem para a gente comprar são de duchas. E os chuveiros modernos, feitos de um material bom, são mais caros do que a ducha, tá? A ducha é mais barata porque ele é um elemento pequenininho de um jato fininho. O chuveiro ele demanda mais água, portanto o projeto de instalações hidráulicas tem que ser mais bem dimensionado, tem que ser feito com um pouquinho mais de gasto, e o próprio elemento é mais caro. Um chuveiro de plástico não custa nada, a diferença dele para uma ducha de plástico é irrisória. Mas quando você compra de inox, um chuveiro de inox é muito mais caro do que uma ducha de inox, tá? Chegando a custar 4 vezes mais às vezes. E a ducha de inox já não é barata. Vou dar uma comparação para você ter uma noção. Ducha de plástico, R$20. Ducha de inox, R$200. Entendeu? Aí vamos, chuveiro de inox, R$500. Deu para ter a noção, né? Eu comprei um chuveiro que tem rádio. Aí você coloca o cartão de memória, aí coloca as músicas que você quer, aí você troca para rádio. Esse que você está falando está aqui na tela. Ele pode ter música, ele pode ter cromoterapia, que ele muda as cores com a luzinha do LED RGB que vem dentro dele. RGB quer dizer Red, Green, Blue, que muda de cores, né? Então você vai ter N possibilidades. Inclusive tem o banho turco, né? Que ele também tem essa possibilidade de tomar o banho turco com cromoterapia. Gente, infelizmente a gente não está mais visitando todos os clientes, né? Esse ano a gente foi somente na casa do Fernando, e a gente nem entrou na casa porque eu tive problemas nos anos passados. Mas quando a gente ia na casa do Pedro, que eu vou todo ano, tem um desses. Isso não é tangente não, gente. Olha, vamos acordar, nós somos arquitetos, nós estamos aqui para realizar sonhos, e muitas pessoas sonham com essas coisas, e a gente realiza, tá? Agora, é mais comum que o cliente não peça isto, porque isso tem um custo alto, tá? Um chuveiro deste, ele custa, na época, quando eu fiz, custava R$1.000 um chuveiro desse. Hoje em dia eu imagino que deve custar um pouco mais, porque já tem chuveiros com mais tecnologia. Ele vem completão, com box dentro, então tem que... Não. Esse banho turco vem com box. Tem banho turco que vem só o acessório de colocar lá na instalação e ele vem lateralmente, tá? Isso aí é um modelo específico que não dá para usar como referência. Aí algumas torneirinhas para vocês verem, eu não vou falar muito disso daqui, porque a gente não está estudando interiores, mas tem chuveiro, tem torneira curta, que eu já estava falando hoje mais cedo, né? Porque é por conta dos tipos de cubas que a gente tem, torneira longa, torneira média, torneira que vem da parede, tem como você fazer torneira inclusive vindo do teto. Quem estava na Casa Cor viu umas cubas lá, que aí a torneira era um tubo de metal que vinha do teto e parava em cima da cuba. Isto é comum, isto não é nenhuma criatividade excepcional. Isto dá para fazer naturalmente, como se faz o chuveiro de teto, faz a torneira de teto também. E ela vem de lá de cima, só um tubinho de inox, tá bom? Olha lá, cuidado para não comprar torneira curta para colocar em bancada em cuba de apoio. Existe a possibilidade das torneiras de parede, torneiras com design super arrojado. Estou sendo super resumido, tá, gente? Numa aula de interiores, a gente estaria aqui debatendo o design das torneiras, a funcionalidade, acessar por um lado, pelo outro, molhar toda a mão, respingar para fora, mas não é o nosso foco hoje, tá? Como a gente também não está estudando interiores, não vou discutir a questão de fazer paginação, porque vocês não vão apresentar isso no projeto de vocês, mas tem toda uma técnica para saber por onde que começa a paginar. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, que tem gente que bota o registro num local que serve de pendurador de calcinha, aí a gente evita. Então essas questões de mais do design do interior, vocês assistam às aulas de projeto de interiores que está gravado lá no meu site, que a gente estuda isso melhor lá na disciplina específica, tá? A gente não vai se preocupar porque não vai aparecer no desenho de vocês. Só para vocês terem uma noção da instalação hidráulica,
Tem um esqueminha aí. Vocês vão ter aula disso o pessoal de design interiores não estuda instalações hidráulicas como vocês, têm uma disciplina só para isto. Então eu falo sobre instalações hidráulicas com mais detalhes. Não vou entrar porque vocês vão ter aula específica só disso, tá bom? Então nós vamos pular essa parte aqui que não nos interessa também. E aí, num bom detalhamento, precisa aparecer também posicionamento de papeleira, toalheira, saboneteira. Precisa fazer nichos, caso vocês venham usar nicho com algum tipo de coisa substituindo qualquer um desses equipamentos. Tem gente que gosta de fazer nicho até para botar toalha, ao invés de uma toalheira. E existem projetos que são verdadeiras salas de banho, como vocês estão vendo aí, com um projeto completamente diferenciado. Eles têm uma banheira solta no meio do layout do banheiro. E projeto de banheiro é um local, gente, onde a gente tem que pensar na contemplação visual e paisagística e no dia a dia do casal, proporcionar momentos agradáveis, explorar um pouco da sensualidade, né? A vida íntima do casal está em jogo aí. Eu particularmente gosto muito de explorar esse lado, eu gosto muito do sensual do banheiro, mas não quer dizer que vocês tenham que apelar para isso, mas nós temos N soluções, tanto de iluminação quanto de equipamentos para fazer isso daí. Isso aqui já é um box que compra pronto, que não é exatamente um banho turco, né? Soluções de iluminação. Não vou discutir a questão aqui de sifão, que a gente não está preocupado com o desenho do interior, com design interiores propriamente, né? Mas olha que horror a pessoa que concebeu aqui esse projeto. Ela não pensou que a cuba, o sifão estaria aqui, e fez um armário embaixo. Teve que fazer um furo para poder uma coisa encaixar na outra. E assim, esse projeto não estava como um erro no local onde eu tirei, tá? Estava dizendo assim, olha o meu projeto maravilhoso e tal. Bom, de repente é mesmo. O sifãozinho flexível que eu falei para vocês. Gente, se tem uma coisa que é um problema num banheiro, é o homem. Toda vez que você pensar num projeto que tiver homem no meio da história, pensa na coitada da mulher, porque tudo que não pode porque tem homem ali, tá? Por exemplo, por que a gente não coloca a banheira embaixo e para economizar espaço põe chuveiro em cima da banheira e já toma banho dentro da banheira? Porque o homem mija dentro da banheira, tá? Por que a gente num banheiro grande coloca vaso e mictório? Nossa, mictório dentro de casa, gente, é comum, tá? Nos projetos contemporâneos não é uma coisa de luxo, não é um exagero fazer um mictório para um homem e um vaso para a mulher, porque a mulher quer ter o prazer de sentar no vaso, sentar com a bacia toda mijada, porque o homem mija na bacia e mija fora da bacia, como já diziam sábios mamonas assassinas, né? Porque tem sempre um pau que nasce torto, né? Mas nasce torto psicologicamente falando, né? Então acontece, isso é normal. O homem é o ser mais pouco que existe, né? Existe nenhum ser vivo mais pouco que ele. Bom, a gente está falando só de projeto residencial, então eu não vou falar das outras coisas todinhas que a gente tem, como por exemplo o mictório feminino irlandês, né? Que a mulher faz xixi em pé na Irlanda. Sério? É aqui, ó. Isso é um mictório feminino, não é masculino. Tá? Sério, olha lá, ensinando a mulher a fazer o xixi. Encosta ali de pé, faz o pipizinho e vai-se embora. E eu sou o nojento, né? O homem é o nojento. O homem é nojento. Não vou discutir aqui as questões que acontecem no banheiro público masculino, que a gente estava enchendo só com residência. Tem que ter o afastamento da balançadinha, né? Só que isso aqui a gente não vai entrar nos detalhes. Tem que ter as questões de privacidade, devassidão. Existe a questão do assédio que acontece no banheiro, né? A gente precisa projetar banheiro pensando em assédio. Mas o nosso assunto hoje aqui é só residência, então vocês precisam se preocupar com o que é útil para residência. Se o banheiro, gente, é para alguém que tem dificuldade de locomoção, tem que pensar nas barras de apoio. Aí vocês vão ter que ler a norma de acessibilidade, ler a NBR, tá? Oi?
Entendi não. Eu tenho a norminha. Ok, tem algumas dicas aí que eu tirei da norma, tá? Da NBR. Quem não tiver, digita lá norma acessibilidade na internet, que hoje em dia, quando eu criei esse slide, quando eu dava essa aula, não tinha em qualquer lugar, tinha que comprar. Então eu ia lá na BNT, pagava uma fortuna pela norma e aí elaborei a aula para dar para vocês, né? Hoje em dia você entra na internet, digita NBR 9050 ou NBR acessibilidade e aí você baixa tudo quanto é coisa, tem a norma inteira e aí vocês precisam colocar barras, tem que deixar um giro lateral para você conseguir manusear a cadeira e fazer o acesso, tem que deixar uma porta abrindo para fora com pelo menos 90 de largura. Então dá uma olhadazinha na norma para poder fazer esses lançamentos, porque não tem muita técnica para ser aplicada. Banheiro deficiente é norma, falou que é tanto de medida por tanto de espaço para poder o deficiente acessar, você chega lá e coloca. Não é todo banheiro deficiente que a porta tem que abrir desta maneira, tá? Existe uma determinada indicação lá de quanto tem que ter para que a porta tenha que abrir para um lado ou abrir para o outro. No nosso caso, a gente tem assim, espaço para fazer um banheiro que tem dimensões para futuramente talvez ter objetos de acessibilidade, seria então recomendável fazer? Seria interessante, gente. Hoje em dia, isso é uma tendência, assim como é tendência contemporânea, os banheiros serem com tudo duplicado para atender o casal, ou seja, 2 chuveiros, 2 vasos, não é exagero ter 2 vasos, não num padrão de família do que vocês estão projetando, que a casa tem 800 metros quadrados, tá? Só que, obviamente, se a gente projeta 2 vasos, a gente não coloca um vaso na frente do outro para vocês verem o casal cagando juntos, né? Isso é desagradável, né? A gente coloca separados, cada um com seu boxzinho, tapando a visão, para nenhum ver o outro fazendo lá, né? Que é chato. Inclusive, não é incomum que o casal tenha uma suíte. Eu projetei uma casa assim recentemente. A portinha de entrar no meu banheiro é uma, o dela é outro. A gente não quer ter comunicação em momento nenhum na hora de usar o banheiro. Eu uso o meu, você usa o seu, tá? Então, isso é comum. Então, eu aconselho sim, quem tiver com espaço sobrando, olha as normas e deixa todos os espaços necessários para deficiente, porque não é um pedido raro do cliente, não, é super comum isso. Porta de banheiro, inclusive, com 80, antigamente a norma mandava fazer no mínimo 90. A gente já sabe que com 80 funciona, desde que você tenha as outras condições lá para que a porta seja de 80. Barras de apoio horizontais e verticais também, conforme a norma, perto do local de tomar banho, perto do local do vaso também, para poder fazer o transporte da cadeira para o assento, em ambas situações. E a maioria dos equipamentos colocados a uma determinada altura, aproximadamente 1 metro de altura, espelho inclinado para que o cadeirante consiga se ver no espelho sem precisar ter que se levantar, né? Os níveis. Os níveis que são comuns no banheiro. Deixa eles. Você pode deixar, só que não. Ou você faz, o ideal é você fazer um caimento de piso voltado para onde está o ralo, tá? E outra coisa, não ter a divisão o box completamente fechado, ter aquela parte do box aberta para o deficiente conseguir circular. Então, no banheiro de casal é até nobre, é chique você ter esse negócio aberto sem fechar completamente o box. Então, não seria um problema de projeto. Tá? Tem banheiros que as pessoas de propósito deixam sem fechar o box e a pessoa dá a volta assim por trás, ó. Aí fica aquela passagem larga para passar e o caimento do piso indo para o box, ou seja, a água nunca vem para cá, para esse lado que está aberto. Então, não há problema nenhum. Bom, não vou falar dessas coisinhas de banheiro público, que a gente está estudando residência, mas tem essa história da divisória não tocar o chão, que é porque a gente vai lavar, então a água passa direto. Eu fui em um banheiro em São Paulo, meu Deus, o piso era todo preto. E aí, quem estava do lado via, normalmente a mulher estava pelo espelho do piso. Eu acho muito sensual, é uma pena que isso é só masculino com masculino, né? Eu devia botar um piso desse espelhado do masculino para o feminino, para que a gente tenha ótimas contemplações, para quem tem seus desejos de voyeur, né? Então,
Tô brincando, tá? A gente tem que ter cuidado com devassidão, inclusive nessas situações aí. Alguns shoppings aqui de Brasília, na época que o porcelanato polido estava no auge, pegava ele limpinho, brilhoso, e eram cenas de filme de terror, gente. A gente ia no shopping, quando eu chegava lá, escutava pá, pum, pum, pum. Eu olhava para baixo, eu via quem estava soltando aqueles fogos de artifício. Era muito horrível. E eu via assim, abrindo as pernas e vindo tudo aquilo na minha direção. Era uma cena de filme de terror. Então a gente tem que ter cuidado com isto também, tá? A gente sabe que o porcelanato é uma coisa que não dura, ainda traz esse inconveniente para o banheiro. Vamos ter cuidado. Cuba, ou seja, pia para lavar as mãos, gente, não tem obrigação de ser dentro do banheiro. Você pode fazer tudo lá dentro e colocar a cuba do lado de fora. É muito nobre, é muito funcional, inclusive, tá? Eu praticamente não projeto banheiro com a cuba para dentro do banheiro. Quase sempre jogo a cuba para fora e boto para dentro só o vaso e o chuveiro, tá? Então, pensem nessa possibilidade aí. Não vou falar das questões dos assédios no banheiro público, que a gente sempre coloca o feminino mais fácil, o masculino no fim, porque se você botar o feminino no fim do corredor, você pode ter as questões de assédio. E um órgão público, a porta do feminino longe da do masculino, porque as mulheres são assediadas, tá? No masculino, o mictório sempre no finzão, porque se você... Isso no banheiro público. Estou falando rapidamente que nosso assunto é só residência, tá? Porque se você botar o mictório no finzão, há assédio entre os homens. Se você colocar normal, tá? É mais comum do que vocês pensam. É super, super, super comum. É tipo assim, todos os dias e todos os horários em banheiros públicos tem assédio masculino no mictório. E, exatamente, vocês que não frequentam banheiro masculino, pensem aí dessa maneira. Você está querendo ficar lá escondidinho e tem alguém assim olhando para você. Então, o homem, ele sente desconforto em estar nessa situação. A maioria dos homens, porque tem alguns que gostam, né? A maioria não gosta dessa situação. Especialmente o long dong, ele adora. Ele até faz de longe para todo mundo ver, né? Ele fala assim, olha como eu sou poderoso, vejam. Né? Ele mija assim, balançando para um lado para o outro. Mas o homem normal, ele está numa situação calamitosa, coitado, está frio. Então ele está morrendo de vergonha, ele não quer de jeito nenhum que alguém veja ele naquela situação, né? Especialmente no inverno, aí é que o homem odeia mais ainda estar exposto no mictório, né? Porque aí ele se sente, né, numa situação fragilizada. Então, ele não quer ser visto. Já do masculino para o feminino, quando as portas estão próximas, alguns homens ficam na porta, sabe, pegando visuaizinhas de ponta. Então, a gente evita esses constrangimentos. Gente, tem banheiro que cabe tudo, tem banheiro que tem televisão dentro do banheiro. Então não se limitem a não fazer viagens, sonhos nos banheiros de vocês. Tem ideias inusitadas, ó. Olha aqui um paredão com todo um local para ler, tem livros. Isso aqui não é uma novidade. Oi? Isso é uma sala de banho, né? Olha lá, tem cadeira para a pessoa sentar e ver a paisagem. Do lado tem até um piso elevado para ela subir e ficar vendo a paisagem antes de tomar banho, quando sai. Aqui tem um local para pegar livros, para a pessoa pegar o seu livro antes de dar uma cagadinha intelectual. Então, a gente pode proporcionar essas coisas para o cliente. Um banheiro que eu projetei, eu fiz um armáriozinho com local de botar a revista do lado do vaso, porque aí ele já pegava a revistinha dele, sentava lá e dava uma lida. Deixa eu mostrar para vocês não pensarem que eu estou de anedota fazendo piadinha. Eu vou mostrar o projeto aqui para vocês. Aqui, gente, ó. O projeto é esse aqui, ó. Inclusive, ele é meu cliente, já me contratou pela terceira vez. Eu agora estou fazendo o projeto da churrasqueira dele. Ó, aqui, esse é o móvelzinho. Aqui é o vaso, né? Tô vendo aqui, ó. Da descarga aqui está o vaso, aqui é o móvelzinho, aqui uns metalzinhos que enfiam o papel higiênico, e esses dois barrinhas que vocês estão vendo aqui de acrílico, é onde ele coloca as revistazinhas dele, lê a revistinha, termina de carregar a volta, tá todo mundo feliz, né?
Pois é, não tem esse horror não, gente. Olha, o mundo mudou, nós somos arquitetos, as pessoas sonham. O homem contemporâneo, ele sonha e a gente tem que realizar o sonho dele. E o homem contemporâneo brasileiro, ele tem dinheiro para fazer essas coisas. Ele vai fazer com ou sem você, tá? Normalmente, o emergente, ele faz sem você, aí ele erra, quebra, faz tudo errado, gasta um dinheirama, ele fala, caramba, da próxima eu vou contratar um arquiteto, né? Tem até um vídeo da Microsoft que os vidros do banheiro são todos interativos, né? Deixa eu ver aqui se ainda tá gravando. Tá sim. Tá aí na tela? Tá não, deixa eu botar aqui para vocês. Olha lá que interessante, ó. Esse nem tem box para limitar, tem uns cortes no piso para a água escorrer pelo corte. O chuveiro, ele não é um chuveiro tradicional, é uma calha que ele colocou e a água escorre pela calha e cai na pessoa. Estão entendendo, né? Tem uma cascata d'água caindo na banheira. A papeleira é um pedestal, ó, no chão. A papeleira é uma toalheira, ó, tu coloca pegar a toalha. Então, se libertem, né, daquele corpozinho normalzinho. Olha lá, outra cascata dando na banheira e o banho sendo somente com a duchazinha que está do lado. Esse aqui, para o hábito cultural do brasileiro, já não pega muito, né? A gente precisa da imagem do chuveiro, como nesse daqui, por exemplo, ó, que eu já acho divino, ó. De novo, não tem ralo, cai nas quinas do piso que está levantado, né? Mas é uma cadeira, né? Ali atrás é uma cadeira. Eu já vi uma casa que ele usa essa água usada para passar em determinados locais e para o poço do reservatório de água. Isso é super comum. Isso não é nenhuma criatividade excepcional hoje em dia. Quase todo mundo que tem água dentro de casa, que teve uma casa projetada, essa água ela é jogada para reservatório subterrâneo para fazer reaproveitamento, tá? Só soluções aí sustentáveis são super triviais hoje em dia. São coisas básicas que a pessoa quer ter na sua casa. Professor, no caso desse piso o piso que capta a água, né? Como é assim embaixo dele? Tem um cortezinho no piso, para não tem rejunto entre um e o outro, ele é afastado um do outro, tem 1 centímetro somente de largura entre um e o outro. Embaixo, ou tem uma calha de concreto, ou você pega um cano todo furadinho e corta a parte de cima do cano e embute. O pedreiro gosta mais de pegar o cano e cortar ele e embutir lá dentro e botar de baixo. Aí cola as bordinhas dele e coloca na fenda do piso, que aí com o próprio cano já capta tudo. É simples. Super prático. Isso aqui não interessa muito pra gente. Ó, uma situação de contemplação de novo no banheiro. Isso aqui eu nunca projetei uma dessa não, com a subida que vai pra banheira e tal. Faz show pro mundo todo. Aí outra coisa que é super comum, gente, são as banheiras comunitárias, né? Os espaços para família. Isso aí também é uma coisa super comum. Eu já tive um casal que ele pediu para mim. É o quê? É um perigo. Depende, se tiver o Nicolas lá dentro é o perigo, né? O excesso de intimidade do povo faz xixi. Não, explicar. Olha, depois coloquem O no. excesso de intimidade causa isso, tá vendo? Se vocês nunca viram, gente, olha, todo local que tem homem tem que ter cuidado, né? Eu já falei para vocês quando eu comecei a aula, né? A gente projeta banheiro pensando que o homem é um ser porco e nojento. Então tem que ter cuidado com essa criatura nojenta, né? Mas o spa é uma novidade, não é uma novidade, ele é uma realidade, né? Eu já projetei um banheiro onde o casal falou que recebia amigos para ir tomar banhos com ele no spa. No banheiro deles, porque o banheiro deles comunicava com a área de lazer. A área de lazer deles era conectada com um quarto do casal. Então você saía da área da piscina, vinha para o quarto do casal. Mas só isso É ruim, mas tem gente que
A família de vocês é um pouco mais tradicional, não pediu, mas essa minha família não era. Eu já tive, por exemplo, um casal que eles pediram para mim projetar um espaço para a intimidade deles no 3º andar que fosse secreto. Eles abriam uma portinhola, desciam uma escada, eles iam para lá, tinham tudo. Tinha geladeira, frigobar, micro-ondas, banheiro, closet, solário, tinha tudo para eles curtirem lá. Porque eles queriam ter um momento de intimidade e os filhos não deixavam. Aí eles subiam para lá e ficavam lá e ninguém sabia nem que eles estavam lá. Acontece. Como eu já tive aí, saindo do assunto de residência, como eu já tive um desembargador, nossa, tomara que no momento algum eu erre, porque senão eu vou entregar direitinho. Que ele queria ter os momentos de intimidade durante o trabalho dele. Então o banheiro dele era todo de engate. Você apertava, puxava, empurrava, desencaixava, o banheiro soltava todinho e ele tinha um hotel dentro do gabinete dele. Essa é a esposa. Não, gente, infelizmente não era para a esposa. Muito bom seria, porque se fosse para a esposa, eu saberia do que ela gostava e eu estaria projetando coisas baseadas no que ela gosta. Infelizmente, eu tive que imaginar como era essa moça que ia para lá com ele. Que eu deduzi que eram as secretárias. Eu deduzi, eu não tinha certeza. Mas se não é secretária, são as coleguinhas. Eu não sabia, eu tive que deduzir. Então, gente, banheira tem uma série de modelos. A gente vai poder lançar banheira de pé, de apoio, banheira embutida, redonda, quadrada, iluminada, de canto, né? Banheira provençal, ó, detesto. Não é o caso do cliente de vocês, né? O cliente de vocês gosta de arquitetura pós-moderna, então não vão nessa onda de banheira de pé, coisa meio vitoriana. Bom, não vou mostrar para vocês com tantos detalhes como é que é um detalhamento do banheiro. Vou passar aqui rápido para vocês, que nosso interesse não é detalhar um projeto de um banheiro, né? Vocês vão fazer projeto de banheiro como layout de imobiliário aí, de forma básica, mas só para vocês terem noção de isso tudo que vocês estão vendo aí são partes, não é o projeto completo, são partes de um projeto de um banheiro que eu fiz, tá? Até a gradinha de fora do banheiro está aí no projeto também. A questão da ventilação de banheiro, gente. Banheiro é o único local que você aceita ter exaustor, se não for o banheiro principal da casa. Em banheiro de apartamento as pessoas fazem, mas a gente não está projetando apartamento, tá? A gente está projetando casa, então vocês vão ter que ter o cuidado de ter iluminação. Não vai jogar o banheiro no meio de uma ilha central dentro de casa, tá? Então, cuidado com isso daí. E alguma dúvida sobre o banheiro? Deixa eu falar sobre a estética do vaso. Estética de vaso. Gente, vaso que é considerado bonito é vaso sem intestino. Vocês já viram o fundo do vaso, ver aquele monte de coisinha assim correndo ao redor dele? A gente chama aquilo de vaso intestinado. Um vaso bonito, ele é reto. Quanto mais reto na parte onde ficaria o intestino, mais considerado nobre ele é. Então a gente evita a visão, e se esse vaso é desse jeito, aí é que a gente quer esconder ele mais ainda, tá? Você ia falar o quê, Nicolas? Não, era só a parede do banheiro assim, pro jardim de inverno, Funciona. Precisamos ver como, de que maneira, mas normalmente sim. Você vai assim, a ventilação dele, você para lá, né? Banheiro é um espaço pequeno, você pode ventilar com pouquíssima área. Agora, de verdade, o exaustor, para mim, ele é efeito psicológico, ele não ventila nada. Ele, no máximo, reduz a umidade. Se tiver exatamente em cima do chuveiro. Se não tiver em cima do chuveiro, nem isto. O exaustor que resolve o problema de chuveiro é que ele é tão forte que ele estronda a casa na hora que você liga. Então, normalmente, as pessoas não querem usar esse modelo. Então, tem muito em consultório dentário. Tem muito em qualquer edifício. Tá? Edifícios contemporâneos, clínicas, shoppings, todo banheiro tem exaustor, a maioria não tem janela. Mas tem foto aí?
Disco exaustor? Não tenho. Mas você não sabe o que é um exaustor? Tem um esqueminha aqui, ó. Olha o desenho dele aqui, está vendo? Isso aqui é um exaustor, é um ventiladorzinho que fica no teto, pequenininho, deste tamanho. Olha o sistema como ele funciona aí. Ou ele vai ser desse jeito se ele for de teto, ou ele vai ser assim quando ele é de parede. Tá? Ele é para jogar os gases, né, indesejáveis na área externa do edifício. Do lado do banheiro da minha casa não tem janela. Ele é todo preto. E a iluminação é horrível. É comum. Gente, existem muito mais espaços mal resolvidos do que bem resolvidos. Então, ainda bem, porque a gente não passa fome, né? Tem trabalho dos arquitetos pro resto da vida. Mas esse exaustor não é um negócio, alguma coisa elétrica, né? Ele é elétrico. Ele é ligado na energia e a maioria ele é acionado junto com um interruptor que acende a lâmpada. Porque na hora que a pessoa liga, que acende a lâmpada, ele já começa a funcionar. Tá? Mas dificilmente um exaustor ele cumpre o papel a que se destina. Então, no prédio, por exemplo, futuramente, um projeto de um prédio e tem o ar-condicionado, né? No caso do exaustor, como que vai funcionar o banheiro dentro de um prédio? Banheiro dentro de um prédio. Aí tem o que? Ar-condicionado? Tem um duto do ar-condicionado, esse exaustor vai para o duto do ar-condicionado? Não, o duto dele é totalmente independente, não tem nada a ver com o ar-condicionado. Ele tem que buscar uma área externa. Existe uma distância máxima para que ele consiga funcionar. Se do banheiro até a janela externa tiver uma distância muito grande, pode ser que ele funcione de jeito nenhum. Na boa, exaustor não funciona de jeito quase nenhum. Raramente um exaustor realmente ele atende aquilo para o qual ele foi feito. Exaustor é para efeito psicológico ou para atender norma. Tem uma norma que diz que se não tiver janela tem que ter exaustor. Aí você coloca para obedecer a norma. E o mau cheiro continua lá no banheiro do mesmo jeito. Tá, essa é a minha opinião, há controvérsias. Vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai me xingar dizendo que o que eu estou falando não é verdade. Então, use leite. Usa bom ar, né? E Glade Sunny. Glade Sensations. Não pode fazer propaganda aqui, tá? Lavanda. Posso passar para Home Theater? Alguns princípios básicos de Home Theater, gente. Primeiro, para ser chamado Home Theater não pode ser integrado com área de estar e jantar, né? Aí não é um Home Theater, é uma sala de TV. Tem que ter aparelhagem específica e tem que ter a possibilidade de reverter a comunicação do externo com o interno. Ou seja, você fecha, isola totalmente a questão do som. Outra coisa que é interessante, iluminação de preferência não pode ser na parede contrária da TV. Se for lateral, tem que ser o mais próximo possível, que quanto mais vai chegando para o fundo, mais vai dando esse reflexo horroroso que está dando aqui nessa imagem que vocês estão vendo. E outra, janelas em Home Theater não tem essas proporções grandonas como elas estão aí na imagem que vocês estão vendo. Então a gente evita esse reflexo que está batendo aí, tá? Por último, na parede onde fica a TV, você não pode colocar elementos de concorrência visual, ou seja, imagens, fotos, quadros, e colocar elementos de design tão vibrante como tem esse painel que está aparecendo aí, né, gente? Que esse painel aí, você olha tanto para ele, é tão impactante que o filme vira um detalhe, você fica preocupado mais com ele. Quanto mais escura esse fundo, melhor, porque você aniquila o que está ao redor da TV e o foco é a TV. Portanto, cores claras no fundo de uma TV como está aí, ó, que tem uma cor clara, branco, e ainda ao redor tem um painel vermelho, isto é um erro de projeto, tá? Professor, hoje em dia até usa muito caixa de som no teto, né? Sim. Posso fazer um real? Você não deve, porque você está fazendo um projeto de detalhamento. Nosso projeto ele tem nível de preliminar. Então a gente não vai fazer isso, não vai cobrar. Se você quiser, eu não vou achar ruim, mas a gente não precisa disso para a nossa disciplina. Mas no caso de um projeto assim, que a gente faz profissionalmente, é muito mais do que só isso. A conversa aí é mais embaixo. É um projeto detalhado que tem uma série de planos e de lançamentos.
você desenhar um home theater, você vai fazer várias pranchas, que não é o que a gente faz aqui. Então, eu nem vou entrar nessa esfera, Nicolas, porque senão você vai ter que conhecer uma série de outros detalhes que a gente não está estudando aqui. Tá? Na turma de design interiores, isso é uma aula longa. A gente gasta para cada assunto desse 4 ou 5 aulas debatendo todos os micro detalhes que precisam ser colocados no projeto. Tá? Então, num home theater, por exemplo, você vai ter que dizer onde são os pontos de distribuição de som. Alguns tem que ser no teto, outros tem que ser na parede, outros tem que ser na frente, outros tem que ser atrás. Tá? O importante é que som é uma coisa que tem que ser simétrica. Você não pode botar 2 caixas de som nessa lateral e a TV, sei lá, porque o som está vindo só da minha esquerda. Isso é um erro de projeto. Então, hoje em dia é comum ter projeto de som, né? De instalação de som. É comum até para quem não contrata um profissional. Você vai sozinho comprar na loja, o vendedor já te instrui que você tem que botar as caixas de um determinado jeito, de uma determinada forma.